Jó capítulo 22, depois nós vamos unir essa mensagem com Lucas. Bem-vindos a todos, Deus abençoe, bem-vindos a todos também da internet. Começamos a transmissão agora, que Deus abençoe e será uma noite de vitória. Começamos hoje uma campanha de fé, um ato profético, chamado Segundas-feiras da Justiça de Deus, porque é bíblico. Eu quero dividir 2 textos, até 3 textos com vocês, mostrando que a justiça de Deus é bíblica. A justiça de Deus não é vingança. Muitas das vezes nós confundimos isso, e às vezes as pessoas acham até errado clamar pela justiça de Deus, ou crer na justiça de Deus, ou reivindicar a justiça de Deus. Parece até um ato vingativo. Não, que Deus vai fazer justiça, depende da intenção do coração. Se for com equilíbrio bíblico, dentro do padrão bíblico, Deus tem prazer em realizar a justiça dele, porque Deus é justo. Mas se for por algo para justificar ou trazer justiça como ato vingativo, Deus não se manifesta. Apesar da vingança ser do Senhor, mas Ele sabe o que, como, de que jeito, contra quem. Então a verdade é que a justiça de Deus ela é disponível para nós, mas até a justiça de Deus, por Ele ser justo, é a maneira de Deus, não a nossa. E é aí que entra a palavra de Deus. Jó 22, vamos direto ao verso 28, por favor. Jó 22, verso 27, vamos ler porque já demonstra qual é o nosso ato profético dessa noite. Diz assim: tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, pagarás os teus votos. Aqui muita gente usa isso com um contexto isolado, totalmente fora do contexto, para falar sobre vou falar a verdade, atos de trazer dinheiro para a igreja. As pessoas conduzem isso aí de uma forma totalmente fora do contexto. Os votos aqui são votos de fé, votos de adoração, votos proféticos, votos de comunhão, votos em que você fez quando você aliançou-se pela fé em Deus. Não votos financeiros, porque não adianta eu fazer um voto financeiro e não é com a palavra, porque Deus não é barganha nada com ninguém. Mas os votos, quais são os votos que eu fiz com Deus? Que Ele será o meu único e suficiente Salvador, que serei fiel a Ele, que eu adorarei, somente Ele adorarás, que eu somente a Ele me encurvarei. Voto de relacionamento, assim como você fez com a sua esposa, com o seu marido, de ser fiel a um só Senhor, um só Deus e um só Espírito. Então orarás a Ele e pagarás os seus votos, quer dizer, será fiel a Ele. Qual é o meu voto a Ele? Meu voto é de fé, meu voto de fé e crença. Não é um voto profético, financeiro ou material, de eu levantar um envelope para você e você trazer para mim um dinheiro e eu determinar uma bênção sobre a sua vida. Isso não tem nada a ver com esse texto, irmão. Nada a ver, isso não traz resultado na vida de ninguém, a não ser de quem recebe o valor. Mas sem querer levantar polêmica e gerar contenda, que também não estamos aqui para isso, mas é para deixar bem claro que esses votos aqui não são materiais, são espirituais. Porque contra demônios, contra atos no mundo espiritual, se combate com espiritual. Deus ele não quer de nós o meu material, Deus ele quer de mim o meu coração, a minha fidelidade à sua palavra. E uma vez sendo fiel à sua palavra, eu vou saber sim o que é dizimar, eu vou saber sim o que é ofertar, eu vou saber sim o que é congregar, eu vou saber sim o que é orar, eu vou saber sim o que é desviar do mal, eu vou saber sim o que é resistir, porque é um contexto de vida, não é um ato isolado. A vida com Deus é um ato de contexto, de conjunto. Então, tanto que votos está no plural. Um voto não é uma atitude, numa ação isolada, é um conjunto de ações, é um conjunto de comportamento. Orará a Ele, Ele é um só, é singular, porém Ele te ouvirá, é eu, singular, é eu que estou fazendo, é eu, e pagará os teus votos, a minha vida de relacionamento. E aí o que Ele vai fazer? Verso 28, determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em teus caminhos. Legal,
Bacana, mas para essa luz brilhar em meu caminho, eu tenho um percurso. E Deus, Ele fará justiça. Mas como que Ele fará justiça? Vamos dar um pulinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Faz-me justiça contra o meu adversário. Legal. Abra agora a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18. Então, quando é que Deus faz justiça na minha vida? Quando eu honro a Ele com os meus votos. Por quê? Porque justiça simboliza a verdade. Quando a pessoa fala assim, justiça foi feita, olha, justiça seja feita, é porque você está querendo, determinando e esperando o quê? Que a verdade sobressaia aquela situação, não uma, vamos dizer assim, uma cavortagem, como se diz no português claro por aí, mas assim, justiça foi feita, a verdade prevaleceu. Olha fulano, olha, aconteceu isso, aquilo, outro. É um funcionário que fala que trabalhou domingo, nunca trabalhou. Aí o juiz vai lá, o advogado vai, aí fala, ó, tudo bem, você vai receber até aqui, mas daqui para lá, aí você fala, justiça foi feita, justiça seja feita. Era injusto pagar, porque a verdade prevaleceu. Estou falando um ato assim simbólico, mas você pode levar para onde você quiser. Então, quando é que eu recebo a intervenção de Deus e tenho a liberdade de invocar a justiça de Deus? Quando eu pago, quando eu vivo, quando eu ajo, quando eu faço a verdade dele na minha vida ser verdade praticada. Então eu reivindico a verdade, e a verdade equilibrada com aquilo que eu prego, ou com aquilo que eu vivo, ou com aquilo que eu creio, ele vai ter um imenso prazer em fazer aquilo se transformar na minha vida em realidade, porque é a palavra dele se cumprindo, e a palavra dele é a verdade. Amém, gente? Agora, se eu não ajo nos votos, na palavra, de acordo com aquilo que os limites e as condições impostas pela sua palavra, como que eu vou reivindicar a justiça dele, se ele mesmo diz, eu velo sobre a minha palavra, eu velo sobre a minha verdade, eu velo sobre a única verdade, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, por isso que o diabo tenta muitas das vezes fazer com que a gente se levante contra nós mesmos, colocando verdades paralelas, auto-justiças, ou querendo que Deus haja de uma forma inconsciente até mesmo, vingativa em meu favor. Que é injusto isso, mas às vezes não percebo que Deus não é que não quer, Deus não é que não pode, Ele está limitado às minhas ações, aos meus votos não cumpridos, à minha prática não executada. Por isso que o diabo tenta todo dia mudar minha mente, meu coração, minhas ações, reações, para que eu desvie, para que eu faça diferente do que está escrito, porque Deus só pode velar, cumprir sobre a sua palavra, e por isso que às vezes a gente se sente tão mexido, porque na nossa natureza, às vezes a gente quer tomar algumas atitudes, a gente pensa 1000 coisas, sente 1000 reações, mas a gente tem que se equilibrar sobre a palavra e confiar na justiça que Deus tem para realizar. Às vezes esse tempo da espera mexe com a gente, porque parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está trabalhando, parece que nada está, se movimentando a meu redor, mas é aí que entra a diferença. Deus, Ele só mostra resultados, Ele não engana a gente com barulho. Quem faz barulho é Satanás, mas Deus não. Em todo tempo você viu, vamos falar de uma coisa tão conhecida que não precisa nem abrir, porque crente não crente conhece a história de Jericó. Enquanto o povo lá dentro de Jericó cantava, ofendia o povo nos muros, nas muralhas, chamava o povo de Israel de fraco, de pessoas incapazes, que é isso que vocês estão fazendo aí, seus bobos, que não sei o que, eles apenas rodeavam em silêncio e voltavam para o arraial. Isso incomodava o povo filisteu, o povo de Jericó, isso incomodava os inimigos. Aí vinha no outro dia de novo, e o que vocês estão fazendo aqui? E não sei o que, e eles iam lá, rodeavam quietinho de novo e iam embora. Só na última volta, no último dia, que eles gritaram:
e quebraram e disseram: em nome do Senhor dos Exércitos, justiça seja feita. E a verdade prevaleceu. Deus enviou do alto do céu os raios, os trovões, e Jericó foi abaixo. Gideão, mesma coisa. Em todo o tempo você vê Deus agir em silêncio, agir de forma serena. No Novo Testamento ele diz para mim e para você: entra no teu quarto, fecha a porta em silêncio, ora, e lá do outro lado, publicamente, você vai ser respondido e vai ser honrado. E a minha verdade, que nós tivemos no particular lá dentro do quarto, que ninguém sabe, vai ser vista lá do lado de fora. É assim que Deus age, irmão. E é isso que o diabo fica doido e mexe com a gente, porque ele sabe que a gente é impaciente de existência. A gente é impaciente, a gente vive vista, e parece que se a gente não estiver vendo nada acontecer, parece que a gente não estiver sentindo nada. Uma vez um pastor fez uma brincadeira com a igreja. Ele falou assim: tem anjo aqui, olha o anjo entrando, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo. Irmão, a igreja estava no silêncio. Quando ele começou a falar: olha o anjo, o povo começou: epa, ô glória, e tal. Ele falou: está chegando no altar, está chegando no altar, está chegando no altar, está passando entre o povo. E aí começou, irmão, foi um trovoada de glória, aleluia, e sapateado. Ele falou: está vindo de mão para trás e amarrado, que esse demônio entrou aqui para ser vencido. Acabou, silêncio na hora. O ser humano é sugestionável. Por isso que a gente tem que estar fincado sobre a verdade de Deus, porque aquele que olha para o Senhor, a Bíblia diz que não é confundido. Não sou confundido por barulhos, eu não sou motivado pelo que eu vejo, e muito menos desmotivado pelo que eu estou sentindo. Eu apenas creio e confio naquilo que eu oro, naquilo que eu vivo, aquele que responde. Você está entendendo a mensagem, irmão? Isso se chama estrutura, fé, confiança. Eu não vivo por vista, mas vivo por fé. Fé é isso. E muitas das vezes o diabo tem tentado despertar na gente pelos nossos anseios. E aí vem o Jó e nos ensina: determinarás, ou determinando tu algum negócio, fica firme. Você tem várias coisas determinadas diante de Deus, sim ou não? Você tem vários processos espirituais colocados diante do justo juiz. Quantas orações na sua vida você já tem feito? Quantas causas você tem apresentado? Então continua firme, para essa luz brilhar em nome de Jesus. Amém? E a gente não podia deixar de falar de um texto muito conhecido, mas que fala 3 coisinhas básicas para nós nessa noite, nos renovarmos em fé. Vamos ver no Lucas capítulo 18 que diz. O verso é de número 1 até o verso 8. Vamos ler todo esse contexto aqui. Diz assim, gente, podemos? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Dizendo assim: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E aí ele disse, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, ou me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune nunca mais. Aqui está dizendo: não me importune muito. Tem tradução que diz: não me importune ou não me incomodes nunca mais. Verso 6: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Aí o 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Aonde esse texto é onde muitas pessoas se apegam, onde diz assim: Deus tarda, mas não falha. Irmãos, entenda bem,
Esta palavra aqui não está dizendo que Deus tarda, está dizendo: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Pareça que para eles esteja demorando, porque Deus age no tempo certo, não no nosso. Para mim pode ser tardio, a minha necessidade é para ontem, mas Deus sabe, e Deus sabe como, e Deus conhece o porquê e o para quê, porque tem muitas coisas que não dependem só dele, dependem da gente também, e tem muitas coisas que no processo da espera vai ser benéfico para quando eu alcançar o que Deus vai fazer, para eu aprender a dar valor, e não só dar valor, mas aprender a administrar aquilo, e aquilo não se tornar em maldição na minha vida. Porque se eu sou abençoado ou respondido sempre do meu jeito, do jeito que eu quero, da forma que eu preciso, ou que eu acho que eu preciso, Deus não seria Senhor, Deus não seria Pai, Ele seria um mimador, porque toda hora a gente tem algo para pedir, os nossos anseios e necessidades são acima de qualquer situação, e muitas das vezes nós achamos que a nossa situação é mais urgente do que outros, mas Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. Ele sabe até onde nós aguentamos, até onde precisamos aguentar, em que e por que estamos precisando passar por aquilo. Mas uma coisa é certa: se estivermos vivenciando a fé da verdade da sua palavra, fica tranquilo, a verdade vai se cumprir, porque Deus é justo. Amém? Ele não é injusto, Ele só não faz o que eu quero do jeito que eu quero, a hora que eu quero, porque Ele é justo, senão Ele não seria justo. O que mais que diz? Verso 8 para encerrar: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então peraí, se Deus tarda mas não fala, como é que Ele diz depressa lhe farei justiça? Há uma contradição? Não. Na ótica de Deus, Ele vai te atender de pronto, depressa, porque o nosso Deus é um Deus de já, mas a pressa de Deus, por Ele não ser, o tempo de Deus não ser o meu tempo, o tempo de Deus não ser o meu, o cronos, que é o cronológico, e sim o kairos, que é o tempo do tempo dos astros, tempo do espiritual, ou do tempo do espírito, vamos dizer assim, é o tempo de Deus, não o meu. Então 1000 anos para Deus é como um dia, e 1000 dias é como um ano. Então isso é bíblico. Para mim pode parecer estar demorando a eternidade, para Deus pode ser o já dele. E para mim pode parecer que vai demorar um tempão, e para mim pode ser ontem. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu determinar algo, confiar na verdade, porque a verdade ela sempre vai prevalecer, irmão. Sempre vai. Mas pastor, tem tanta coisa que é verdade aqui nesse mundo e não prevalece. Então, se você conhecer, eu estou falando aqui para muitas pessoas na internet, se você conhecer algum advogado, algum estudante de direito, se você for ou for formado, não sei, dentro da sala de aula, todos eles, e quem não ouviu ainda um dia vai ouvir, que a justiça é cega. É matéria de ensinamento, que a justiça é cega, e a lei toda ela tem brecha. Por isso que você vê o debate de 2 advogados, e quando um é muito bom mesmo, ele derruba o outro, mesmo que o outro tenha todo um amparato, ele descobre uma brecha, e o juiz olha e fala: é pertinente o que você está falando, então tem que fazer isso. Ele derruba toda uma estrutura que o outro tinha, e o outro fala assim, por causa de uma frase, de uma brecha. Por isso que a justiça é cega. Por quê? Porque ela não vê tudo. Mas a justiça de Deus, irmão, a Bíblia fala que Deus não. Deus revela o profundo e o escondido, e não há nada em oculto que não venha a ser revelado. O olho de Deus não deixa passar nada. E é aí que você tem que confiar nessa justiça. Mas Ele só pode fazer essa justiça, e depressa,
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A pergunta é: quando a palavra vier, o Filho do Homem é Jesus. Quando a palavra vier, quando a ação de Deus se manifestar, vai achar fé na terra, vai achar fé no seu coração, vai achar a sua certeza, a sua esperança no lugar que deve estar, porque então depressa ele vai fazer justiça, porque aonde tem fé, tem esperança, tem certeza, tem confiança, tem verdade, tem palavra, tem manifestação de poder de Deus. Achará fé nessa terra aí? Ah, pastor, o que não falta aqui é fé. Então fica tranquilo, porque depressa tem justiça para acontecer. Está dando para entender a mensagem de hoje? Mas o que o diabo quer fazer comigo, pastor? Quer tirar a fé. Quer tirar a fé da terra. Essa terra hoje não é a terra. Hoje pode trazer para mim a terra, o seu coração. Essa fé sim é a palavra firme em nós. Vivemos tempos em que a palavra tem estado abalada em muitas pessoas, em que a nossa terra, coração tem estado estremecido. Nossa visão já não consegue crer mais no dia de amanhã, porque a esperança ela está se abalando, a certeza está indo embora, e então a dúvida está entrando. Amém? Mas qual é o ensinamento que Jesus quis dar aos seus discípulos e traz para nós também? Primeira coisa, irmãos, o versículo 3 ele nos ensina algo muito lindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Olha que legal. Primeira coisa aqui, essa mulher, ela determinou, ela tinha uma determinação. Determinação significa duas coisas, irmãos: é começar uma coisa e não parar. Em seguida, é você permanecer confiando naquilo que você está fazendo. Como assim? Determinação não é perseverança. Esse é o segundo passo. Primeiro eu preciso determinar, é ter um alvo, um propósito e não abrir mão dele. A gente poderia citar vários, mas a gente fala de Daniel. Capítulo 1 de Daniel diz que ele estava na Babilônia, levado cativo, roubado da sua pátria, e ali ele colocou no coração não se contaminar. Ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha uma determinação. Pode acontecer o que for, eu estou rodeado do que seja, não importa o que eu esteja enfrentando e aonde eu esteja, eu sempre serei o mesmo, porque eu sou firme, eu tenho vida com propósito com Deus. A minha fé é uma só, a minha fé é sobre a palavra. A distância não muda quem é Deus, as coisas não mudam quem é Deus, porque Deus ele é imutável. Então essa é a minha confiança. Achará pois o Filho do Homem fé na terra? Enquanto Daniel se propôs no coração não se contaminar, as coisas começaram a se justificar para ele. Tudo o que ele fez naquele lugar, Deus agiu com justiça. Deus não permitiu ele ser comido pelos leões, porque foi injusto o que fizeram com ele. Deus não permitiu Sadraque, Mesaque, Abidnego serem queimados, porque foi injusto o que fizeram com eles. Deus não permitiu eles se contaminarem, porque ele foi justo com eles. Deus agiu com justiça, mas em todo tempo, para Deus agir com justiça, eles agiram com fé. Amém, queridos? Não caia nesse erro de querer a justiça de Deus, fragilizado, abalado, tentando comover a Deus pela sua necessidade. Quem me comove sou eu vou chorar com você, eu vou ficar triste, eu vou ficar mais triste ainda, porque eu não vou conseguir fazer nada, e eu vou ficar muitas das vezes frustrado, eu vou ficar comovidíssimo, vou perder noite de sono por você, mas Deus não, porque Deus não se abala com o meu estado emocional ou emotivo. Deus ele se move por fé. Amém? É meio seco até falar isso, parece até meio insensível, mas a única linguagem que Deus conhece é a fé. A gente conhece linguagem emocional, corporal, linguagem falada, linguagem escrita. Deus conhece a linguagem da fé, só, mais nada. Sem fé é impossível agradar a Deus, e ponto, acabou-se. O justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele, acabou. Estarei convosco quando estiver comigo, se me largar, largarei vós também. É papufo. Por isso que o diabo sabe, irmão, que existe muitos campos na nossa vida, ele tentar mexer, para
anular, impedir, atrapalhar Deus de se manifestar, e a gente vai ficar ali esperando a justiça não vem, aí eu vou transferir para os céus aquilo que eu vivo aqui na terra, a minha insatisfação, a minha frustração, a minha decepção. É aonde as pessoas abandonam a fé, saem da igreja, desiste, muda daqui, vai para lá, vai para lugar nenhum, porque desacredita que Deus é de verdade e o poder de Deus é real, porque ele pediu e nada aconteceu, ele orou e não foi respondido, ele clama e nada. Tudo papo furado de pastor. Estou 10 anos na igreja, mas espera aí, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A resposta quem dá sempre sou eu, para que Deus possa se manifestar a meu favor. Amém, queridos? A fé é certeza do que eu espero, é firmeza, firme fundamento. A gente poderia fazer um link aqui lá com Lucas capítulo 1, onde você vê um homem velhinho, fiel, firme com a sua esposa, mas não tinha filhos, mas ele continuava firme, exercendo o seu sacerdócio. O nome dele é Zacarias, e quando Deus se manifestou, achou ele no lugar que ele deveria estar. Durante todos os seus anos joviais e velhice, ele se mantinha firme, determinando tu algum negócio, setear firme, e a luz brilhou ou não brilhou para ele? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará você no lugar da oração, achará você no lugar da constância, achará você no lugar da perseverança? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então a primeira coisa que a gente precisa é entender que sem determinação a gente não chega a lugar nenhum. E determinando, tem algo que Mateus capítulo 7, se você puder, Mateus, não precisa abrir Mateus não, a gente está no Lucas mesmo, permaneça aí, por favor, queridos. É o finalzinho, né? Como ele diz assim: como esta viúva me incomoda, ela me importuna. Essa viúva, ela é, para mim, olha, é uma pedra no sapato. Aqui já não é determinação. Determinação ela tinha em ir até o juiz, mas às vezes já demonstra para nós perseverança, porque ela podia ter determinação de ir lá, eu vou falar com esse juiz, e chega lá determinada: juiz, eu quero, porque eu quero, que é direito meu. Ele fala: não vou dar. Ela ia embora. Ela foi determinada a falar com ele, mas não perseverou na sua determinação. Então determinação é uma coisa, perseverança é outra. Às vezes nós somos muito determinados, irmãos, mas falta perseverança sobre aquilo que a gente tem como determinação. Determinação e perseverança tem que andar lado a lado, amém? Não deixe o inimigo te enganar ou te desmotivar na sua perseverança. Determinado você é determinado, você crê, você confia, você tem esperança, mas você não pode esmorecer no meio, porque não adianta eu ser determinado e não ser perseverante. Não adianta eu ter ido lá falar, determinado a reivindicar a minha bênção, e não perseverar sobre aquilo. Ela foi determinada, lá e bateu e falou mesmo. Todo mundo tinha medo daquele homem, ela não teve, ela foi lá, mulher de fibra. E depois recebeu não um dia, não no outro, ela voltava toda hora. Já não é determinação, agora é perseverança. Determinado eu já fui desde o primeiro dia, o senhor já sabe o que eu quero. Agora é o seguinte, o senhor vai me dar. Não vou, vai. Não vou, vai embora. Eu vou, mas eu volto. Perseverança. Ela não arredou o pé. Determinando tu algum negócio, você esteja firme. O firmeza é perseverança. Para quê, pastor? Para a luz brilhar no caminho. Aí vem a terceira coisa, que é o que nós queremos nessa noite. A terceira coisa chama-se paciência. Ainda que os faça esperar. Salmo 41, depois você lê lá. Permaneça firme. Por quê? Porque quando eu determino e persevero, eu tenho entre a resposta, o início da perseverança, o início da determinação e o período da perseverança, vai existir o processo da espera. Porque eu determino hoje e persevero amanhã, persevero depois, persevero, porque eu creio que aquilo que eu determinei está diante de Deus. Agora eu vou regar com a minha perseverança, e isso demanda
paciência, espera. E a Bíblia diz que quando eu produzo paciência, a paciência me gera experiência, e a experiência me faz alcançar aquilo que eu desejo. Permaneça firme, irmão. Você está determinado. Continue perseverando. Firme no espírito, paciência, fé. Porque quando Deus vier, Ele precisa achar isso. Achar a fé na terra, Ele precisa achar isso. Para quê? Para honrar você, assim como Ele honrou essa mulher. Tudo que Satanás tem desejado é fazer a gente não determinar nada, viver igual o Zeca Pagodinho, deixar a vida levar para ver onde vai dar, sem propósito. Hoje eu vou, hoje amanhã hoje eu estou firme, amanhã eu não estou. Vida de oscilação. A Bíblia fala que o homem inconstante, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Está escrito isso no livro de Tiago, depois você confere lá. O homem inconstante. Tudo que o diabo tem tentado é fazer a gente pessoas inconstantes, de acordo com as pressões que a gente vive. Não, eu tenho propósito, determinação. Eu não vivo segundo a circunstância como uma onda do mar, ora vou e ora volto, ora vou não. Eu sou firme e constante, eu sei o que eu quero e sei em quem tenho crido. Aquele que é fiel, nunca mentiu, nunca falhou, e não se é comigo que ele vai escrever um novo capítulo da Bíblia. Se ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Se ele operou na vida de Jó, ele opera na minha. Se ele operou na de João, de Tiago, de Pedro, de Lucas, de quem quer que seja, ele opera hoje na minha. Se ele operou na vida dessa mulher e fez um incrédulo, quanto mais Deus, que é justo, me fará justiça. Então eu não vou abrir mão do meu propósito. Acabou-se. E persevera nele dia e noite. Para quê? Porque nesse período você está exercitando e vivendo a fé, que é fruto do Espírito, que é a esperança, que é a paciência, que é a espera. A espera faz parte de todo o processo da existência do ser humano, irmãos. Tudo na vida você tem que esperar. Você vai chegar em casa agora com fome, tirando alguma coisa que você já está pré-preparado, pré-pronto, talvez alguma coisa que ficou do almoço já, mas alguma coisa você vai ter que esperar. Não, pastor, está tudo pronto, mas você vai ter que deitar, esperar o sono vir, nem que seja um segundo, mas você deita. E daqui a pouco você deita e de manhã cedo você já sabe, espera o telefone tocar para poder você despertar. Você sai para trabalhar, você tem que esperar o ônibus. Você acorda de madrugada e fala, mas vou esperar clarear. Tudo na vida tem espera, irmão. Tudo na vida tem espera. E a espera, ela produz a paciência. A paciência, experiência, a experiência, o alcance da resposta. A gente tem que entender isso. Isso se chama domínio próprio. Amém? Porque quem confia, espera. Quem confia, espera. Você sai confiando. Você veio aqui hoje confiando que assim que acabar o culto você vai voltar para casa, e amanhã a gente vai se ver, depois não sei. A espera, ela é real, e a espera faz parte da fé, porque quem tem fé tem certeza de que aquilo que eu espero, fé é certeza das coisas que se Você está entendendo agora aonde está a esperança? A espera é ingrediente da fé, porque quem tem fé espera, porque confia que vai chegar. Por isso que eu não me desespero. Para finalizar, se você puder, por gentileza, abra lá a sua Bíblia, e agora nós vamos preparar para a nossa oração agora. A nossa oração está exatamente nesse texto, queridos. Salmos 43, o verso 1 em diante. Há uma justiça para ser feita, irmãos. Só permaneça firme. Quando somos determinados, perseverantes, pacientes, Deus sempre fará justiça aos seus escolhidos, com oração, porque a oração é virtude e traz validade à nossa determinação. Sem oração e perseverança, nós não validamos aquilo que determinamos no nome de Jesus. É como se a gente colocasse uma petição diante de Deus sem identificação, sem assinatura, sem legalidade, sem reconhecimento de firme espiritual, para você poder entender. Então, para você validar isso lá,
tem que haver exatamente esses ingredientes aí: determinação, perseverança e esperança. Amém? Salmos 43, verso 1, é a sua oração, irmãos, a partir de hoje. Faz-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto. Por quê? Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Jamais Deus rejeitas. Aí ele vem: porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Lamentação Deus não recebe, mas Deus recebe orar. Por que me rejeitas? Porque eu ando lamentando. Porque eu ando lamentando? Então não lamenta. Aí vem o verso 3: envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aí agora, não é a luz que vai brilhar nos nossos caminhos? Lembra de Jó? Então agora eu começo a entender: sem luz, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a palavra de quem? Salmo 119, versículo 105. Envia a tua palavra para mim, porque nela vai estar tudo que eu preciso à minha direção. Verso 4: então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ó, que mais que diz? Por que estás abatido a minha alma? Aí agora já é uma pergunta contrária: e por que te perturbas dentro de mim? Por que você está inquieto? Agora eu estou falando comigo. Eu comecei a orar, eu comecei a me ver, comecei a me indagar, falar: não tem necessidade de eu viver assim. Se realmente eu creio, se realmente eu tenho confiança, se é isso que Deus é e é isso que eu creio que Ele é, então por que eu estou abatido? Por que eu estou inquieto? Por que eu estou afadigado? Por que eu estou nervoso, perturbado, desanimado? Por quê? Espera em Deus, ué. Pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Irmão, Deus não mudou. Amém? Deus continua o mesmo. Por que está abatido a minha alma? Aí a gente junta tudo num contexto só: achará Deus fé na terra? Achará filho do homem fé nessa terra? Então, se a fé está aí, meu irmão, não tem abatimento, não tem perturbação. Pelo contrário, tem confiança, determinação e esperança. Palma para Jesus. Pastor, está faltando um pouco disso de mim mesmo. Estava faltando o Davi também, mas ele entrou diante de Deus, como nós vamos fazer agora. E nós vamos olhar para nós mesmos e dizer assim: não tem necessidade de eu estar triste, não tem necessidade de eu estar abatido. Por que eu estou assim? Não preciso, não posso, não há necessidade, porque Deus continua sendo o mesmo, e é nele que está a minha esperança, é nele que eu me levanto, é através da sua palavra, e a luz há de brilhar, porque Deus é justo. Amém, gente? Vamos falar com Ele? Fique de pé, por favor. Vamos colocar diante dele as nossas petições agora. Glória a Deus, queridos. Glórias a Deus. Se de tudo que você guardar aqui hoje, se levar só uma palavra para casa, está valendo. Determinação, perseverança e esperança atrai a justiça de Deus. Simples assim, é o resumo do culto de hoje. Por isso que o diabo não quer que você determine nada, que você persevere em nada e perca a sua esperança, porque ele sabe que Deus não poderá fazer justiça. Mas se a gente faz assim, diz a Bíblia, depressa Deus fará justiça aos seus escolhidos. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, Pai amado, é uma noite de fé e esperança que nós nos unimos diante da Tua palavra. Palavra essa que nos levanta, nos fortalece nessa noite. Como aquele salmista disse: ó minha alma, por que estás abatida? Não há necessidade, porque somos limitados e de carne e osso, sim, mas Deus é fiel. E se Ele é fiel, eu me levanto nele, nós nos levantamos nele, nossa esperança está nele, porque Ele é o mesmo de ontem, é o Deus da justiça, que não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Depressa Deus fará, Ele não demora, Ele não tarda, mas Ele age. Meu Deus, olha a fé desse homem, olha a perseverança dessa pessoa, que vem diante do Senhor, meu Deus, com determinação e esperança, buscar a justiça, meu Pai, diante de tantas injustiças que vivemos nesta terra. É injusto, meu Deus, essa família perder esse filho para as drogas. É injusto, meu Deus, esse casal, meu Pai, se perder no mundo
do distanciamento, até mesmo, meu Pai, da quebra dos princípios da comunhão familiar. É injusto, meu Deus, esta pessoa trabalhar e não usufruir com dignidade do suor do seu rosto. É injusto, meu Deus, essa pessoa falir, quebrar. É injusto, meu Pai, tantas coisas que poderíamos citar, porque a justiça do homem é falha, ela é cega, ela não vê tudo, e muitas das coisas ela ignora. Mas a justiça do Senhor é pura, é verdadeira e é fiel. E nós clamamos ao Senhor hoje, como aquela mulher, meu Pai. Aquela viúva hoje simboliza os necessitados, os precisados, aqueles, meu Pai, que não há, meu Deus, a quem recorrer um recurso maior dos homens, que só tem somente o recurso do Senhor. Então aqui há famílias, há pais, há mães, há pessoas que nos assistem, que muitas das vezes já não sabem o que fazer, com quem fazer. Meu Deus, já fizeram de tudo, estão na esperança do Senhor, mas mesmo assim as suas forças se esvaem, meu Deus, porque nós somos limitados, mas hoje estamos diante do Senhor, o Deus fiel, o Deus poderoso, o Deus que não muda, o Deus justo. E aqui, meu Pai, como pessoas que perseveram, que têm propósito, nós estamos na esperança de que as nossas orações cheguem ao Senhor e sejam respondidas. A porta se abra, ainda que em meio a um momento tão delicado, mas haja, meu Deus, um recurso, haja o envio de uma resposta, haja o envio, meu Deus, de uma ação para desfazer as obras do mal que tem achado que está ganhando ou tem tentado, meu Deus, crescer. Mas nessa hora nós invocamos o teu nome, como aquela mulher, meu Pai, ela invocou a justiça, e nós invocamos nessa noite. Manifesta, Senhor, justiça, ó Deus poderoso, ó Deus fiel, ó Deus de justiça, ó Deus de poder, ó Deus infalível, ó Deus que tudo pode. Nós invocamos, meu Deus, a manifestação soberana do teu Espírito. Passa nessa causa judicial, envia, meu Deus, meu Pai, alguém para enxergar o currículo, envia, meu Pai, os clientes, e traz a oportunidade. O Senhor é Deus para fazer qualquer coisa, meu Deus, que esteja de acordo com a tua palavra. Por isso, meu Pai, nessa noite nós aprendemos que nós temos propósito, e o propósito é sobre o Senhor. Nós perseveramos sobre a palavra, na esperança da tua fidelidade. E assim, ó Deus, nós entregamos todas as nossas causas, as nossas queixas, nós entregamos tudo diante de Ti, porque nós confiamos que da mesma forma que o Senhor agiu no passado, o Senhor é verdadeiro e fiel. O Senhor, meu Deus, é presente para agir no tempo de hoje e nos fazer testemunhas do Teu poder. Assim, ó Deus, nós confiamos as nossas queixas, as nossas causas diante de Ti. Coloque diante do Senhor, meu irmão, apresente a Ele a sua necessidade, diga para Ele. Se você puder citar com os lábios, cite. Se não, apenas apresente no seu coração, mas coloque diante dele e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso da justiça do Senhor nessa situação. Não é justo essa situação, meu Pai. Ele está aqui, querido, Ele está aqui para cumprir a Tua palavra de acordo com o Teu propósito, com a Tua perseverança e com a Tua esperança. Assim nós consagramos, meu Deus, tudo a Ti, porque confiamos na ação do Teu poder. Aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tuas mãos me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar
até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, era em Deus, mas ainda louvarei, eu louvarei. Essa é a nossa canção de fé. Nós vamos louvá-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos exaltá-lo, porque nós confiamos que Ele é Deus. Mais uma vez declare: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tuas mãos me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. muito obrigado, Jesus, porque eu acredito e creio que o Senhor me sustentou até aqui e continuará me sustentando pela fé, em nome de Jesus. Aplauda Ele! Aleluia! Quando eu chorar, confia em Deus. Quando você sorrir, confia em Deus. Vier qualquer circunstância, confia em Deus. Amém? Por favor, queridos, sente, estamos já a minutos de ir embora. Você que precisa do envelope do dízimo, da oferta, nosso propósito de fé, da nossa Santa Ceia de domingo.